Alexandre, o vídeo está parando muito. Não, é só até aí mesmo. Então, tá bom, A introdução era só até aí. tá bom. Que bom. Olha, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live no canal Era do Avatar. Mais uma vez recebendo Alexandre Campelo, professor Alexandre, que nos dá a honra de participar do nosso canal, um parceirão nosso. E hoje ele vai falar sobre o Evangelho Apócrifo de Tomé. Ele vai fazer lives sobre sobre os evangelhos apócrifos, né? Hoje será o de Tomé. Eu vou falar outras lives nesse tema, né, Alexandre? E, Isso. e seguindo essa linha nossa universalista, né? Nós temos vários tipos de apresentações aqui. Hoje vai ser sobre assim, o conhecimento cristão, a fé cristã. Nós somos um canal universalista, vocês sabem, e respeitamos todas as religiões e todas as linhas de pensamento diversificados. Ainda vem coisa boa por aí, muita coisa boa, sempre falo isso, porque eu estou sempre querendo dinamizar mais, mas vou devagar, senão me atropelo aqui, não dá certo, sabe, Alexandre? Eu também não tenho tempo para fazer tudo, não me dedico 100% ao canal, então tem que ser devagar mesmo. Não, mas é Vamos muita rodar a coisa, nossa né, Betinho? vinheta? Hein? É muita coisa. É, é muita coisa para quem Os- tem um tempo parcial. Eu não tenho dedicação, eu não sou aposentado e fico buscando nisso uma coisa para fazer, não. Eu faço porque acho que é uma missão, gosto de fazer, mas eu não posso dedicar todo o meu tempo para isso. Tem que trabalhar, tem outras coisas para fazer. Agora o Quero seu agradecer canal aqui, é fundamental. Isso é. o pessoal tem gostado bastante. Eu quero aproveitar aqui e registrar a presença do Getúlio Costa, a Selma Barreto, Guacira Lígia, Luiz Antônio Ribeiro, a Laís Sá, Carlos Augusto, Júlia Meríssima. Por enquanto. Por enquanto. Eu peço àqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, que lembrem de curtir. Eu sei que vocês gostam do conteúdo, mas aí embaixo do vídeo tem um sinalzinho, você ali curte, só dá um clique e pronto. Não perde muita coisa. Entrou a Maria Cristina Matarazzo também agora. E compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se inscrever no canal também é muito importante. Bom, vamos rodar a vinheta para a gente dar início então. Então, professor Alexandre Campelo, hoje uma live especial, né? Vou deixar com você, para você discorrer sobre o assunto aí. Eu vou ficar nos bastidores, dando aquele suporte necessário. Bom, Gratidão, Betinho. namastê. Namastê, namastê, boa noite. Essa, na verdade, é a continuação, não é, da live sobre Jesus na Índia. Porque o fato de Jesus, a possibilidade, né, na verdade, de Jesus ter vivido na Índia, nos traz esses evangelhos ditos apócrifos. Não é? Apócrifo é aquilo que é de difícil compreensão, não canônico, obscuro. Mas esse termo apócrifo foi criado pela própria igreja para excluir esses evangelhos que inclusive foram encontrados ou reencontrados em Nag Hammadi, no Alto Egito, em 1945. Esses evangelhos comprovam ainda mais a presença de Jesus na Índia. Assim, eu falo no sentido de que há possibilidade, não que de fato exista uma comprovação de que Jesus realmente esteve na Índia, mas existem evidências, como falei na live sobre Jesus na Índia, evidências não conclusivas. Quando teremos evidências conclusivas? Talvez quando a igreja assim quiser. Muitos creem que a igreja tem conhecimento de tudo isso,
Esses evangelhos faziam parte do chamado cristianismo primitivo, né, o cristianismo incipiente, no início da cristandade. Houve, ao longo dos séculos, muito debate. Isso não é nenhuma novidade, principalmente para quem estuda teologia. Não há novidade alguma nesses debates, fazem parte, inclusive, da patrística, não é? Os pais da igreja, dos debates incipientes, dos debates lá da origem do cristianismo primitivo. Logo que Jesus deixou os seus discípulos, ou pela ascensão, pelo fenômeno da ascensão, ou indo para a Índia, não é? Aí é que não há uma conclusão definitiva sobre isto. Para os cristãos, na visão ortodoxa, dogmática, Jesus ascendeu para os céus em corpo físico, não é? Para muitos outros estudiosos, talvez de coração mais aberto, Jesus foi para a Índia. Podem existir outras teorias a respeito, né, depois da crucificação, para onde Jesus possa ter ido. Mas existem evidências não conclusivas a respeito disso tudo, e o Evangelho de Tomé, entre todos os textos ditos apócrifos, é considerado o mais autêntico. E alguns creem até, e afirmam isto, que ele pode ser o tão procurado Evangelho que, né, o Evangelho que, como fonte primordial, primeva, primitiva dos evangelhos de Mateus e Lucas. E se isso também for confirmado, então, mais uma vez, nós temos aí evidências não conclusivas da presença de Jesus na Índia, e, em verdade, a cristandade aceita que Tomé esteve na Índia. Tomé esteve. O apóstolo Tomé esteve na Índia e morreu na Índia. Isso aí a igreja aceita, que realmente ele esteve na Índia, foi assassinado na Índia por um hindu radical, assim como o Mahatma Gandhi. Quem conhece a história de Gandhi sabe que ele foi assassinado por um hindu radical. A ortodoxia, o dogma, o sectarismo existe em todas as religiões, existe no hinduísmo também. Dhyaneshwar, quem conhece a vida de Swami Dhyaneshwar, né, o grande santo Dhyaneshwar, sabe que ele foi perseguido pelos brahmanes ortodoxos. Quando lemos a respeito de Jesus na Índia, é dito que Jesus também foi perseguido pelos brahmanes ortodoxos. E esses mesmos brahmanes ortodoxos, ou seja, de visão dogmática, hinduístas, de visão fechada, dogmática, foram eles muito provavelmente que assassinaram Tomé, São Tomé. Então, é algo que, na verdade, faz parte do debate da igreja, sempre existiu esse debate e continuará existindo. Aqueles que creem na visão apócrifa, não é? E que, inclusive, muitos estudiosos dizem que esses evangelhos, aqueles que acreditam nesses evangelhos, não deveriam mais ser chamados de apócrifos, porque são textos, principalmente nós que seguimos o yoga, seguimos o budismo, são textos que comprovam que Jesus realmente ensinou essas verdades profundas existentes no próprio hinduísmo, no próprio budismo, como o terceiro logion. Logion quer dizer palavra, do Evangelho de Tomé, em que Jesus diz mais ou menos assim: se vossos guias vos afirmarem que o reino está no céu, os pássaros chegaram primeiro. Se vossos guias vos afirmarem que o reino está no mar, os peixes vos precederam. Eis que o reino de Deus está dentro de vós, e fora de vós também em toda parte. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos, mas se não vos conhecerdes, estareis em ilusão, maya, não é? Como dizemos no yoga, e sereis ilusão. Conhecer-se a si mesmo, na verdade, o si mesmo, existe até uma passagem de Paramahansa Yogananda que ele fala que quando os nossos irmãos filósofos falam a respeito do conhecer a si mesmo, o correto era conhecer não a si mesmo, mas o si mesmo, ou seja, o self,
Quando conhecemos o self, quando realizamos o self, o atma ou o nous, como diziam os antigos filósofos gregos, estamos em realização divina. Verdadeiramente, neste sentido, podemos conhecer o universo. Nos tornamos oniscientes, onipresentes, onipotentes, como nous, como atma, como filhos autênticos do Pai. Esse é o sentido místico, esotérico, com S, ensinado pelos gnósticos, né? Os cristãos que reverenciavam, liam e estudavam esses textos chamados apócrifos. Então, para iniciar, eu gostaria, Betinho, colocarmos a apresentação. Eu fiz essa apresentação da seguinte forma: existem diferentes formas de apresentarmos tudo a respeito relacionado aos textos apócrifos e ao início da cristandade. E essa é uma das formas que temos para apresentar quem foram os primeiros cristãos. Como assim os primeiros cristãos? Os cristãos, como disse, após a crucificação e ressurreição de Jesus. Inclusive, muitos não sabem, mas a primeira cristã da história, ou o primeiro cristão da história, foi Maria Madalena. Por que Maria Madalena? Porque ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Existe a discussão, não é, entre teólogos, se Jesus realmente morreu, se ele de fato ressuscitou. Essa discussão existe. Seguindo a linha de pensamento de Yogananda, de Paramahansa Yogananda, e ele teve essa missão, né, não só ele, mas também Swami Vivekananda, que são aclamados pais do yoga no Ocidente, mas de forma mais profusa, Yogananda, porque ele fez a tradução e os comentários, né, tanto do Bhagavad Gita quanto do Novo Testamento. Ele procurou unir, procurou esse diálogo interreligioso entre yoga e cristianismo. E ele afirma, de acordo com a sua experiência em samadhi, em superconsciência, que esses textos da Bíblia são autênticos, tanto os canônicos quanto muitos dos textos chamados apócrifos. Principalmente o Evangelho de Tomé, como veremos mais à frente, ele teve uma experiência superconsciente com o Evangelho de Tomé e foi algo impressionante, especificamente sobre o Evangelho de Tomé, e que hoje é de todos os evangelhos ditos apócrifos, é o mais defendido, é o mais estudado, como as logias muito provavelmente autênticas de Jesus, as palavras autênticas de Jesus. Os estudiosos classificam os primeiros cristãos nesses dois grupos. Haviam diferentes grupos após a saída de Jesus de cena, digamos assim, né, após a ressurreição. E Yogananda acreditava, dizia que Jesus, isso aqui é a visão de Yogananda, que Jesus, segundo Paramahansa Yogananda, realmente faleceu, ele realmente morreu, e ele de fato ressuscitou. Isso é a afirmação de Yogananda. Ele ressuscitou o seu próprio corpo, ele reativou as células de seu próprio corpo, revitalizou as células de seu próprio corpo, como ele havia dito, já que isso aconteceria naquele episódio, né, no templo, em que ele rodopia um chicote, expulsa os vendilhões do templo, porque estavam profanando o templo, e os fariseus questionam a ele sobre aquilo, e ele diz: destruam o templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava se referindo não ao templo físico de Jerusalém, mas ao seu próprio corpo, que é o templo, é a casa de Deus, como Paulo apóstolo também afirmou. Então não sabeis que sois o templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? Sois o templo do Altíssimo. Então, o corpo humano é a verdadeira casa de Deus, se assim nós o permitirmos. Como Krishna afirmou também há 5.000 anos em relação à superalma. A superalma está no coração de todos os seres.
desde os reinos mineral, vegetal, animal, humano, angelical ou dévico, né? Até mesmo no comedor de cachorro, a superalma, ou aquilo que Patanjali chamou de Atma, está nos corações de todos nós. Jesus também falou sobre isso. Quando deres de comer a um destes pequeninos, é a mim que estais dando de comer. Quando deres de vestir a quem está nu, é a mim. Quando fores à prisão, visitar aquele que está como prisioneiro, é a mim que estais a visitar. Ou seja, a superalma, o Cristo, a consciência crística, que no yoga chamamos de consciência de Vishnu, o Filho unigênito, Brahma, o Pai, Vishnu, o Filho, Shiva, o Espírito Santo, é a consciência de Vishnu, que é a consciência do Filho, superalma, Atma, que está nos corações de todos. E esses grupos cristãos, eles são basicamente, do início da cristandade, são divididos em dois, os gnósticos e os proto-ortodoxos. Proto quer dizer antes da ortodoxia, ou seja, daqueles que se consideram, que se autoconsideram autênticos, ortodoxos. Quem? A Igreja Católica Apostólica Romana, assim como também a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, se consideram detentores do conhecimento que Jesus passou ao mundo. Eles se consideram assim. E os gnósticos? Os gnósticos foram chamados, a partir do Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, de hereges, mas eram cristãos. O fato de terem uma visão mais diferente, talvez mais profunda dos ensinamentos de Jesus, das boas novas de Jesus, não tira deles o direito divino e inalienável de serem chamados cristãos. Muitos estudiosos, inclusive, defendem nos dias atuais que eles nem deveriam ser chamados desta forma, que deveriam ser chamados cristãos da mesma forma como os proto-ortodoxos e os ortodoxos da atualidade são chamados de cristãos. Gnose vem de conhecimento, não é aquilo que no yoga chamamos de Jnana, Jnana Yoga. Conhecimento, o que é que eles defendiam? Inclusive, eu gostaria de perguntar a vocês se dá para notar o que vocês notam de diferente aqui nessas imagens. As imagens que coloquei debaixo da palavra gnósticos e as imagens debaixo do proto-ortodoxos. O que vocês percebem de diferente aqui? Gostaria que vocês respondessem aqui o que vocês percebem de diferente. Gnósticos, proto-ortodoxos. Na verdade, os gnósticos, eles aceitavam, não é? Porque estamos falando de cristãos que viveram nos primeiros séculos da cristandade, até o século IV do cristianismo. Depois, eles continuaram existindo, existem até hoje. São os verdadeiros santos da igreja. A Selma escreveu, exatamente, Selma. Um olha para dentro e o outro olha para fora. Exatamente. É a meditação e a oração. As duas formas, na verdade, estão corretas. Isso nós fazemos no yoga, fazemos no budismo, não é? A oração faz parte também do yoga, faz parte do budismo, os mantras, pranava japa, que são as repetições dos nomes de Deus. As duas formas estão corretas na nossa visão do yoga e na visão dos gnósticos. Mas, para os ortodoxos, ao longo de muitos séculos, ao longo de quase praticamente 2 milênios, somente aquela forma ali da oração estava correta. Quando se falava em meditação, inclusive na época da Renascença, né, a grande Teresa de Ávila, quem conhece a vida de Teresa de Ávila, a grande mística da Renascença, quando ela falava às carmelitas: vocês querem ter a visão de Jesus? Então fechem os olhos, olhem para dentro. Ela ensinou isto.
está nos textos dela. E os teólogos censores, chamados teólogos censores, sempre que ela falava em meditação, em olhar para dentro, interiorizar a mente, o que é que eles faziam? Retiravam aquilo de seus escritos. E isso está, inclusive, hoje a igreja admite que faziam de fato isso. A própria igreja admite nos tempos atuais. E ela foi perseguida exatamente por isso, por ensinar as carmelitas o quê? A meditação, Raja Yoga. Ela falava, inclusive, ela dava o exemplo, um exemplo da tartaruga que recolhe os seus membros para dentro do casco, que foi dado por Krishna há 5.000 anos, uma santa cristã católica da Renascença, né, século XVI, 1500 e pouco, ensinava meditação às carmelitas, assim como seu grande amigo João da Cruz, São João da Cruz, o teólogo que não envelhece, meditavam, assim como São Francisco de Assis meditava, como já falei a respeito da vida de São Francisco. Os santos autênticos do cristianismo, da igreja, são os gnósticos. Eles são os gnósticos vivos dentro da igreja. Dentro da igreja, ou seja, o gnosticismo, não, a cristandade, em sua visão ortodoxa, não conseguiu promover o latrocínio dos gnósticos. Eles estão entre nós, no meio da própria igreja, são os santos da igreja. Todos aqueles que praticaram essa exíquia, inclusive os exicastas, né? O que é exíquia? Quietude. É o mesmo que no yoga chamamos de niroda. Niroda, quietar a mente. E lá no Antigo Testamento lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus nos ensinou, quando orar, entra em teu quarto, fecha a porta, ou seja, as indrias, e ora ao teu Pai que te ouve em silêncio. Meditação. Jesus com traços mais orientais e Jesus com traços ocidentais, calma, silêncio e dor e súplica. Exatamente, Júlia. Nos foi passado isso de Jesus, a dor, a súplica. Isso está no inconsciente coletivo ocidental, de que para conhecer a Deus eu tenho que sofrer. Me sinto até culpa por existir. Culpa por existir. Isso está no inconsciente coletivo ocidental, que nos foi passado pela ortodoxia. E é como veremos mais à frente, inclusive, eu acho que eu vou até acelerar para termos uma ideia de que interessante isso aqui, porque você tocou no ponto fundamental. Você tocou no ponto fundamental, Júlia. Essa aqui é a biblioteca de Nag Hammadi. São os textos apócrifos que foram encontrados em Nag Hammadi, no Alto Egito. E vejam o que está aqui na introdução. Editora Madras, James Robson. Olha o que está na introdução. Como lemos no Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro também é um dos textos ditos apócrifos pela ortodoxia. Olha o que Jesus afirmou, Júlia, que cai como luva no que você afirmou. Aqui é Jesus no Evangelho de Pedro, no Apocalipse de Pedro, perdão. Jesus disse: eles abrirão caminho em nome do homem morto, ou seja, é o culto ao homem morto, o homem na cruz. Eles abrirão caminho ao homem morto, pensando que se tornarão puros. Mas eles se tornarão altamente corrompidos e cairão em nome do erro e nas mãos de um ser astuto e malevolente e de um dogma com várias ramificações e serão governados hereticamente. Alguns deles irão blasfemar a verdade e proclamar o ensinamento do mal e dirão coisas do mal uns contra os outros. E serão outros daqueles que são incontáveis e que chamam a si mesmos de bispos e também diáconos,
como se tivessem recebido suas autoridades diretamente de Deus. Eles se curvarão diante do julgamento dos soberanos. Essas pessoas são canais secos. Canais secos. Porque pregam não o autêntico amor a Deus, mas o dogma. É como Yogananda dizia. Ele dizia, graças a Deus, que não chamamos, não é, essa visão dogmática de jesuísmo, mas de cristianismo. Por quê? Porque transformaram Jesus em um único, a partir do credo niceno-constantinopolitano, que são os credos que nascem a partir do Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, e Constantinopla, 381 depois de Cristo, quando patrocinaram e promoveram o roubo seguido de morte de nossa divindade, aquilo que o Senhor Buda afirmou quando despertou, quando alcançou o Budado. Quem sabe o que foi que Buda afirmou logo que ele despertou? Maravilha das maravilhas, todos somos Budas, todos possuímos a natureza de Buda. Jesus é a mesma coisa. Isso nos foi tirado, nos foi roubado, fomos colocados como meras criaturas de Deus. Os ensinamentos autênticos de Jesus, que são as boas novas para a nossa salvação, moksha, para a nossa libertação, seguindo os passos de Jesus, foram transportados para quem? Para a pessoa de Jesus. Então, se você não aceita a Jesus, você não pode ser salvo. Quando, em verdade, o que temos de aceitar não é necessariamente a pessoa de Jesus, mas a pessoa do Cristo, que é o nous. O Cristo que é o nous, que é a nossa consciência, a psicologia, a partir de Carl Gustav Jung, vem nos salvar, mostrar que Deus não pode, de fato, ser um homem de barbas brancas sentado em um trono de ouro, mas consciência, o nous, a consciência de Cristo, a consciência de Vishnu. Quando mergulhamos nessa consciência maior, alcançamos a realização divina. Aí há a realização, e era isso que os gnósticos ensinavam. Eles diziam, não basta conhecer as escrituras. Os gnósticos eram claros. Ser cristão, era o que eles afirmavam, significa tornar-se Cristo. Tornar-se um Cristo. E isso é considerado heresia pela proto-ortodoxia. E a mesma heresia defendida por Jesus, quando os fariseus pegaram em pedras e quiseram apedrejá-lo, porque os fariseus, não é, os judeus de visão ortodoxa, dogmática, sectarista, que não aceitavam o homem ser Deus, ou Deus estar no homem, pegaram em pedras na tentativa de apedrejar Jesus, mas não era chegada a hora de Jesus, o avatar, a encarnação do Verbo. E então Jesus passa no meio da multidão sem ser visto, invisível, sem ser visto. A ortodoxia judaica agiu naquela época, há 2000 anos, da mesma forma como a ortodoxia cristã contemporânea age desde os concílios de Nicéia e Constantinopla até os tempos atuais, colocando Deus onde? Fora do ser humano, em algum lugar, como dizia Sri Yukteswar, mestre de Yogananda, em algum lugar antisséptico do universo, sentado em um trono de ouro, aquilo que Jung, pai da psicologia analítica, afirmou ser um absurdo. Quem conhece o sonho de Jung sabe do que eu estou falando. Então, essa é a diferença entre as duas formas de cristandade, os dois grupos cristãos que existiram no princípio da cristandade, o cristianismo incipiente, o cristianismo original, o cristianismo primitivo, os gnósticos, que tinham a visão de Deus dentro e fora, e os proto-ortodoxos,
que tinham a visão de Deus apenas fora, voltado apenas para uma única pessoa, Jesus, e não para o Cristo, o Nous. Isso é interessante. E vemos aqui, neste outro livro, de Irineu de Lyon, isso aqui é patrística, não é? Os pais da igreja patrística, contra as heresias de Irineu de Lyon. Vejam o que Irineu fala na tentativa de refutar os gnósticos. Tudo que Irineu fala, quando lemos Irineu e quando lemos os evangelhos apócrifos, tendo o conhecimento que temos, que vem do yoga, que vem do budismo, que vem das tradições orientais, pensamos, meu Deus, o que Irineu está tentando refutar, né, e ele foi o grande antagonista dos gnósticos, aquele que, isso no século II depois de Cristo, ele foi quem começou escrevendo esses textos, veja a grossura deste livro, para refutar, para destruir os argumentos dos gnósticos. Quando ele fala e lemos, e tendo esse conhecimento que vem dos mestres da Índia, nós pensamos assim, meu Deus, ele está tentando refutar o que é impossível refutar, porque simplesmente para nós é lógico. O que ele diz aqui, eu vou ler um pequeno trecho para vocês. O pleroma e os éons que o compõem, eles dizem, isso os gnósticos, se referindo aos gnósticos, que existia nas alturas, invisíveis e inenarráveis, um éon perfeito. Esse éon perfeito, no yoga chamamos de quê? De Brahman. Brahman, Brahma, Vishnu, Shiva. A trindade, que é aceita pela Igreja Católica Apostólica Romana. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Acima do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o mistério da Santíssima Trindade está, em verdade, aquele que é, como nos chamamos no yoga, Sri Hari, não é? Ou existe um outro termo para trindade, eu não me recordo agora, para Trimurti no hinduísmo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O éon perfeito, que é invisível, é Brahman para nós no yoga, anterior a tudo, que chamam protoprincípio, protopai, ou abismo. Por que abismo? Porque é o impessoal, incomensurável, do qual não podemos falar nada a respeito dele. É apenas o inefável, que na própria teologia cristã, quando estudamos teologia, não é? Temos a teologia apofática dentro do cristianismo, apofática, catafática. Teologia apofática é do quê? É do inefável. A inefabilidade cristã aceita pela teologia apofática é o que nós no yoga chamamos de Sat Chit Ananda. A respeito de Deus, desse impessoal, entre aspas, só podemos afirmar três coisas: que ele é Sat, ser, Chit, consciente de ser, e Ananda, bem-aventurado, ou seja, inefável. Inefável. Incompreensível, ele continua aqui, é invisível, eterno e ingênito, que se manteve em profundo repouso e tranquilidade durante uma infinidade de séculos. É aquilo que falamos a respeito das manifestações dos universos, né? Os universos, inclusive é 10 elevado a 10 elevado a 50 universos. Quando Brahman deseja manifestar, ou Mahavishnu, existe uma iconografia de Mahavishnu, de Vishnu, de seu corpo saem bolhas de sabão. Não é? Quem já viu essa imagem de Vishnu saindo bolhas, como se fossem bolhas de sabão, são universos que são manifestados continuamente do Absoluto. Ele continua. Junto a ele estava Enóia, que chamam também graça e silêncio. O que é o silêncio? O que é que buscamos? Não é o silêncio interno. Inclusive na live sobre São Francisco de Assis, quando ele retorna da batalha, o que aconteceu com São Francisco? Ele permaneceu em quê?
Mauna, silêncio, porque Deus é silêncio. Teresa de Ávila ensinava as carmelitas permanecerem em silêncio. Fecha os olhos, recolhe os sentidos para dentro, as indrias, pratyahara, recolhimento dos sentidos, mergulha na paz, no silêncio. É isso que os gnósticos defendiam. Ora, um dia, este abismo teve o pensamento de emitir dele mesmo o princípio de todas as coisas. É o que lemos, inclusive, nos textos de Yogananda. Deus teve vontade de criar, teve o desejo de criar a partir do silêncio, que dura, segundo alguns, 311 trilhões de anos terrestres. Outros afirmam 314 trilhões de anos terrestres. É a duração do nosso universo. Depois desse tempo, o universo desaparece e então ele ressurge. E não só o nosso universo, mas como afirmei, o multiverso, os incontáveis universos, como bolhas que emanam do Senhor, cada um deles com uma duração, porque cada universo tem um Brahma, um Vishnu e um Shiva, um Pai, um Filho e um Espírito Santo, cada universo manifestado. Quando esse tempo de Brahma acaba, a morte de Brahma, o universo desaparece. Depois de um determinado tempo, que é o tempo do silêncio, como Irineu está falando aqui, que era ensinado pelos gnósticos, o universo ressurge. Isso é o quê? Hinduísmo. E aí, lembrando da live sobre Jesus na Índia, de que Jesus muito provavelmente esteve na Índia, reafirmo, não é? São evidências não conclusivas de que Jesus muito provavelmente esteve na Índia. Ou seja, aquilo que Irineu tenta refutar, na verdade, ele só reafirma o que o hinduísmo nos ensina, o budismo nos ensina e que muito provavelmente Jesus ensinou, porque achar que Jesus foi um homem enclausurado na Palestina e não um cosmopolita que viajou sim para o Oriente, viajou pelo mundo, seguiu aquele percurso da Rota da Seda até até a Índia e até o Tibete, né? É difícil crer que Jesus realmente tenha ficado ali preso na Palestina, sabendo que o povo daquela época era cosmopolita, que havia sim esse intercâmbio comercial, filosófico, intelectual e espiritual entre os povos daquela época. A Júlia disse que está armando uma tempestade, se cair, vejo depois. Ok, Júlia. Namastê, querida. Queridos, fiquem à vontade. Então, os gnósticos são aqueles que afirmavam que o verdadeiro cristianismo é tornar-se Cristo, é realizar Cristo, e não simplesmente ter o conhecimento intelectual da Bíblia. Ter o conhecimento das Escrituras, como sabemos, é fundamental, mas é pouco. Não basta afirmar eu creio, é preciso realizar. É uma das coisas que Swami Vivekananda dizia em relação à fé. Fé não é simplesmente crer, fé é ter realização divina. Sem essa realização, a sua fé é morta, ela é apenas intelectual, falta a essência, falta algo. Então, Cristo não é uma pessoa, mas um estado de consciência que Jesus realizou e nós também podemos realizar. Isso na visão dos gnósticos. E os proto-ortodoxos? A salvação vem como? Aceitando a Cristo, a partir do credo niceno-constantinopolitano. Jesus é o único Filho de Deus,
consubstancial com o Senhor e único Salvador. E, na verdade, dentro desta visão de colocarmos Jesus como o único Filho e o único Salvador, era uma vantagem para a igreja, porque se Jesus é o único Filho, o único Salvador, a igreja é o único local onde ele está. Essa era a forma de se manter um domínio sobre a própria cristandade. Por meio de quê? Por meio do medo, por meio do temor a Deus. Se você não aceita desta forma, você está condenado ao quê? Ao inferno, à danação eterna. É o fogo e ranger de dentes. Então, essa é a visão que vem sendo defendida pela proto-ortodoxia e, posteriormente, pela ortodoxia, a partir do concílio de Nicéia, em 325 d.C., dos concílios ecumênicos a partir de então, e com a chegada do imperador Constantino, quando ele oficializa o cristianismo como religião predominante ali da época em Roma, a religião que deveria ser considerada oficial. Ele percebeu as diferenças entre os dois grupos, mas ele teve que escolher um entre os grupos. Este que fala de que Deus está dentro de nós, que Cristo está dentro de nós, ou aquele que diz que Deus e Cristo são pessoas em algum lugar distante. Ele optou pela visão ortodoxa e não pela visão gnóstica de que Deus está dentro de nós, que a salvação ocorre a partir de dentro de nós. Então, onde está Deus? Para os gnósticos, dentro de nós, na alma. Para os proto-ortodoxos e ortodoxos, Deus fora do homem. Então, aqui nós temos a imagem de Michelangelo, né? Aquele ser de barbas brancas, sentado em um trono de ouro, cercado por anjos. E na visão dos gnósticos, quando fechamos os olhos e entramos nessa bem-aventurança, nessa ananda, nessa paz e nessa alegria inefável, vendo Deus em nosso interior, acalmando os sentidos, acalmando os redemoinhos mentais. A Júlia escreveu: pode-se considerar que o corpo de Tomé na Índia possa ter os estigmas? Júlia, não sei se o corpo de Tomé foi encontrado, se ele tem estigmas. É algo que eu tenho que pesquisar, mas não creio que ele tenha os estigmas, Tomé. Ele foi assassinado por um hindu radical, assim como Gandhi, né, por alguém que tinha uma visão ortodoxa, dogmática do hinduísmo, que não aceitava os ensinamentos de Jesus, que era o autêntico hinduísmo. Dentro dessa visão de que Jesus esteve na Índia, ele foi perseguido pelos brahmanes ortodoxos. Como assim os brahmanes ortodoxos? Aqueles que interpretavam os Vedas ao pé da letra, que viam nos Vedas, nas escrituras, não tinham a hermenêutica, a interpretação profunda, mística, esotérica com S, mas a interpretação esotérica com X, e também incorriam em erros graves, como ocorreu também com Dhyanaishwara, quando Dhyanaishwara foi perseguido pelos ortodoxos, impedido de ler os Vedas. Quem conhece a vida de Dhyanaishwara? O santinho Dhyanaishwara, e ele fez um búfalo falar Dhyanaishwara, porque diante dos brahmanes ortodoxos, que não permitiam que Dhyanaishwara lesse, porque ele não era um brahmane, somente os brahmanes, é a mesma coisa que falar que somente os sacerdotes podem ler a Bíblia. Isso existia na Índia.
Somente os brahmanes, que tinham o cordão de Brahmani, podiam ler os Vedas. E Dhyaneshwar desafia os brahmanes e diz: até um búfalo é filho de Deus também. E aí os brahmanes chamam, trazem o búfalo. Se o búfalo é um filho de Deus, ele então também pode recitar os Vedas. E o búfalo, Dhyaneshwar abençoa o búfalo começa a recitar os Vedas para espanto dos brahmanes. Isso ocorreu com Jesus, porque Jesus interpretava os Vedas, assim como interpretava o Antigo Testamento, não como os fariseus de seu tempo. Os fariseus na Palestina interpretavam o Antigo Testamento ao pé da letra. E Jesus era a escritura viva, ele era a escritura viva. Inclusive, houve uma passagem em que os fariseus chegam a Jesus e dizem a Jesus: é sábado e os teus discípulos estão colhendo cereais. Você não sabe o que pode ocorrer com eles, que podem ser apedrejados, porque no sábado não devemos fazer nada. E Jesus responde: e vocês não sabem o que está escrito na lei, quando Davi e os seus tiveram fome e no templo comeram o que estava sobre o altar, a oferta do altar? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É a mesma coisa quando Jesus chega na Índia e vê os brahmanes ortodoxos interpretando os Vedas ao pé da letra, ele não se cala. E olha que era adolescente ainda. Jesus era um jovem, ele não se cala e ele fala a verdade contra os brahmanes ortodoxos. E eles então o perseguem, ele sai da Índia, ele foge da Índia e vai para o Tibete. Lá no Tibete, ele se encontra com os rishis do budismo, os sábios iluminados do budismo. Lá ele era chamado de Santo Issa. Havia uma maior compreensão dos ensinamentos dele. Por quê? Porque na Índia, naquela época, a interpretação, a hermenêutica existente dos Vedas era dogmática, era uma interpretação ortodoxa, limitada, diferente daquilo que ele, como escritura viva, compreendia. Então, o templo para os gnósticos somos nós, como Paulo apóstolo também afirmou. Então, não sabeis que sois o templo do Espírito, que o Espírito de Deus habita em vós? O corpo humano é o templo, como Krishna afirma no Bhagavad Gita. A alma está espalhada em todo o corpo. Krishna deixa isso claro no Bhagavad Gita. Mas na visão da ortodoxia, o templo é o quê? A igreja. A igreja, não é, com o seu clero, com os seus bispos e assim por diante. Todo o corpo, não é, dogmático é quem traduz para os fiéis o que devem crer em relação ao que está nos textos sagrados. A mesma coisa que acontecia na Índia com os brahmanes, quando eles traduziam os Vedas para, não é, os hindus. Isso ao longo também de séculos. Quais os temores dos gnósticos e dos proto-ortodoxos e ortodoxos da atualidade? Para os gnósticos, o maior temor é o próprio ego, é aquilo que no yoga chamamos de jiva. O ego é o maior inimigo, o nosso ego, a avareza, o orgulho, a vaidade, não seguirmos os yamas e niyamas de Patanjali, é fundamental para o praticante de yoga, para o yogi, conhecer os yamas e niyamas, seguir os 8 passos, os 8 angas de Patanjali, isso é fundamental para nós no yoga. E o ego é o maior inimigo. O nosso temor como yogis é em relação ao ego, que era o mesmo temor dos gnósticos. Já para a ortodoxia, é fácil colocar o temor do lado de fora. Em quem? Em Satã, no fogo do inferno. Ao morrer, se você não aceitar a Cristo agora, na morte você irá
né, perecer no fogo eterno. Então, esses são os temores, a diferença entre os gnósticos e os proto-ortodoxos. Não que não exista uma força externa, existe também a prakriti, a paraprakriti, ou seja, o ego jiva em nós e o ego universal existe também. Quando Jesus é tentado no deserto, o que é aquilo ali? Não é apenas o ego de Jesus, existe o ego universal, porque o ego dele, ele já havia superado. Mas também, existe também na visão do yoga, o ego universal. Segundo Paramahansa Yogananda, é a para-prakriti. É o contrário de prakriti. Prakriti e a para-prakriti é aquilo que se manifestou a Jesus no deserto como Satã, a força universal maligna, digamos assim, de Deus, porque o bem e o mal provém de Deus. A Bíblia também afirma isso. A Bíblia afirma: eu crio o bem e o mal. É o quê? A lila cósmica de Deus, o jogo cósmico de Deus. Para que o jogo cósmico, a lila cósmica, ocorra, é necessária a dualidade, o bem e o mal, neste reino de dualidade, o calor e o frio, a alegria e a tristeza, a saúde, a doença, a vida e a morte, é a dualidade de Maya, criada pela ilusão cósmica, a Paraprakriti, que se manifestou a Jesus, que se manifestou a Buda, como Mara, né, o tentador que tentou o Buda, que se manifestou como Kali, a serpente de várias cabeças, a Krishna, que se manifestou a Ramakrishna, que se manifestou a Yogananda também. Quais os textos, não é, dos gnósticos e dos proto-ortodoxos? Os gnósticos aceitavam o que mais tarde foram chamados de apócrifos, que na verdade para eles não tem nada de apócrifo. O que é apócrifo? Apócrifo é aquilo que não é canônico, que é obscuro, que é de difícil compreensão, ou que não é autêntico, é apócrifo. E os canônicos, canônico vem de cânon. Cânon é como uma régua de medir, que é considerado autêntico, que é considerado de fácil compreensão, aceitável, palatável, né? Cânon. Canônico vem de cânon. Os gnósticos, obviamente, e os cristãos gnósticos, os cristãos de visão mais profunda, de visão interna de Deus, de aceitação de Deus dentro, liam esses textos que foram relegados, que foram considerados textos hereges, considerados como hereges pela cristandade ortodoxa, proto-ortodoxa. Mas eles também aceitavam os textos canônicos, mais tarde chamados de canônicos. Existiam grupos gnósticos que aceitavam alguns textos, haviam também aqueles que aceitavam todos os textos, que aceitavam tanto os textos chamados apócrifos quanto os canônicos. Para eles não havia problema de hermenêutica ou de interpretação. Por quê? Porque muito provavelmente tinham as chaves interpretativas, hermenêuticas, exegéticas das escrituras. Por isso, para eles não era problema. O que já era problema para os proto-ortodoxos. Falar, por exemplo, que Deus está dentro, como os judeus, quando quiseram apedrejar Jesus, por Jesus falar ser filho de Deus, afirmar ser filho de Deus. Ora, se Krishna estivesse na Palestina, na mesma época de Jesus, e afirmasse o que ele afirmou para Arjuna: eu sou o pai deste universo, a mãe, como lemos no Bhagavad Gita, o sustentador, a Silabaon, o Senhor, etc., etc., Krishna teria sido crucificado. O que Jesus afirmou foi ser filho de Deus. Krishna afirmou ser o próprio Deus. Mas Jesus também disse, quando Tiago perguntou a ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Se você é o Filho, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu a Tiago: mas eu estou há tanto tempo convosco e não me reconheceis? Quem vê ao Filho, vê também ao Pai.
Está no Novo Testamento, esse diálogo entre Jesus e Tiago. Então, os proto-ortodoxos nunca aceitaram os textos apócrifos. Os gnósticos aceitavam as duas formas, tanto a canônica, chamada posteriormente canônica, quanto a chamada apócrifa, ou apocrifia, que na nossa visão, de fato, não tem nada de apócrifo. São textos que, na verdade, assinam embaixo toda a tradição oriental. Como esses textos foram encontrados em Nag Hammadi, no Alto Egito, esse senhor da foto, Muhammad Ali Salman, foi quem encontrou dentro de uma caverna no Alto Egito, próximo a Nag Hammadi, a cidade de Nag Hammadi, 12 códices, em couro, encadernados em couro de gazela. Essa imagem que vocês estão vendo são os códices, ou códigos, contendo 52 textos. Entre os códices, haviam 52 textos, e em sua maioria gnósticos, além de incluírem 3 tratados pertencentes ao corpus hermético, o que mostra que o povo da Palestina, o povo daquela época, e das regiões em torno, tinham esse conhecimento, ou seja, como falei no início, cosmopolita. Como disse, havia um intercâmbio cultural, mercantil, troca de mercadorias, comercial, intelectual, filosófico, espiritual entre eles. Eles não eram povos enclausurados, fechados em uma redoma, de forma alguma. Por isso a famosa Rota da Seda. Pertencentes ao corpus hermético e uma tradução alterada, parcial de A República, de Platão. Inclusive, é dito que entre os gregos também, os gregos tinham esse contato com os povos da Índia. E os monges do hinduísmo e do budismo, quando faziam esse intercâmbio com os gregos, eram chamados de ginósofos, ou filósofos da sabedoria. O Mohammed, quando ele encontrou esses evangelhos, esses textos, foi dentro de um vaso, um vaso de barro. Ele estava procurando ali fertilizantes, foi algo, na minha opinião, providencial. É muito interessante isso, porque as coisas só acontecem no seu tempo, quase 2000 anos depois. Por que esses textos estavam escondidos ali? Porque os cristãos gnósticos sofreram perseguição, foram chamados de hereges. Sabemos que até os cátaros, na época, um pouco antes de São Francisco de Assis, no sul da França, sofreram genocídio, perseguição. Os cátaros foram cristãos que viviam de forma até semelhante a São Francisco. Sofreram todo tipo de perseguição. Então, todo o conhecimento dito gnóstico, interno, do cristianismo interno, foi sempre considerado, sempre não, a partir desses concílios, considerados heréticos, considerados apócrifos, considerados algo que manchava a cristandade, seguindo o que parece até seguindo a tradição do judaísmo, dos fariseus, É como se o cristianismo, a partir desse momento, dos concílios ecumênicos, fosse mais semelhante à visão farisaica dos fariseus, dogmáticos, ortodoxos, que quase apedrejaram Jesus e, na verdade, crucificaram Jesus, levando-o ao sinédrio e à morte. O cristianismo, de certa forma, a partir do momento que nega a gnose, se tornam algo semelhante àqueles fariseus dogmáticos, de mente fechada, intolerantes em relação à visão gnóstica da própria cristandade.
Esses manuscritos, inclusive a mãe do Muhammad, ela chegou a queimar, em uma fogueira, ela chegou a queimar páginas dos manuscritos. O que temos hoje é o que restou, na verdade, desses manuscritos, e há um cuidado tremendo, né, dos restauradores para preservar esses textos tão sagrados da cristandade, do início da cristandade, do cristianismo incipiente. Eu gostaria de fazer essa pergunta a vocês. Eu sempre faço essa pergunta quando falo a respeito do Evangelho de Tomé, o Dídimo. Dídimo, tanto Tomé quanto Dídimo significa gêmeo. 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 A cristandade ortodoxa, obviamente, jamais aceitaria afirmar que ele é gêmeo de Jesus. Mas o significado de Tomé, tanto de Tomé quanto Dídimo, é gêmeo. Qual o significado disso? Quer dizer que Jesus teve um irmão gêmeo que nasceu junto com ele do ventre de Maria? Não, não é isso. Esotericamente falando, gêmeo significa aquele que é semelhante. Semelhante em que sentido? Fisiologicamente, fisicamente? Não, espiritualmente. E esse é outro ponto que a ortodoxia não pode aceitar. Porque se Jesus é o único consubstancial com Deus, segundo o credo niceno-constantinopolitano, então ninguém mais pode ser semelhante a Jesus. Ninguém mais pode ser consubstancial. Então, que história é essa de gêmeo? O Evangelho Apócrifo de Tomé explica isso. Tomé foi o apóstolo que viajou para a Índia, né, e morreu em Madras, assassinado por um hindu radical. Atualmente, Madras é conhecida como Chennai. Como é essa história de Tomé, o Dídimo? Eu gostaria de ler para vocês, começar aqui o estudo do próprio Evangelho. Eu vou trazer apenas alguns trechos, porque o nosso tempo é curto, não há como mostrar todos. São 114 logias. Logia quer dizer palavras, são 114 palavras de Jesus. E essa passagem, inclusive, está no meu livro, Francisco Grandiola de Assis. É muito interessante, é o Logion de número 13, e que diz assim: Jesus disse a seus discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Simão Pedro disse: tu és semelhante a um anjo justo. Mateus lhe disse: tu te assemelhas a um filósofo sábio. Isso está no Evangelho de Tomé. Tomé lhe disse: mestre, minha boca é inteiramente incapaz de dizer com quem te assemelhas. Minha boca é totalmente incapaz, inteiramente incapaz de dizer com quem te assemelhas. Jesus disse: não sou teu mestre, porque bebeste na fonte borbulhante que fiz brotar, tornaste ébrio. O que é tornar-se ébrio no yoga? Tornar-se cheio de ananda, de bem-aventurança, de êxtase divino. Ele se tornou um siddha, um iluminado, um bem-aventurado, cheio do licor da bem-aventurança, cheio da alegria de Deus, da alegria divina. Portanto, Jesus disse a ele: não sou teu mestre, você já se tornou mestre. Você bebeu na fonte, você é um mestre, você é o quê? Um ungido. A palavra Cristo, que vem do grego Christos, significa ungido. Como assim ungido? Quando a Kundalini, a Shakti, a força sagrada dentro do ser humano se eleva pelo conduto espinhal e toca a glândula pineal como um sino no cérebro, libera o quê? O Amrita.
O Amrita é o néctar da imortalidade. Nesse momento, o yogi entra em êxtase, em samadhi. Ele se torna um ébrio, um embriagado de Deus. Ele tem a visão, a consciência se expande. Ele se torna um Crestos, um Cristo, um internamente ungido. Antigamente, os reis da antiguidade, como Davi, Salomão, eram externamente ungidos, eram, portanto, Cristos, ungidos, mas externamente. Aquele que é ungido internamente pelo despertar da Shakti, que inclusive os primeiros cristãos haviam os ofitas, eram adoradores do que? Da serpente. Ofita vem de Ofis, que quer dizer serpente, ou Naash, serpente. Eles adoravam a serpente, porque sabiam que a serpente é um elemento sagrado, divino, dentro do ser humano. É a Shakti, é a Kundalini, dentro de nós, os primeiros cristãos, ofitas. Então, Tomé se torna alguém semelhante a Jesus, ou seja, um dídimo, gêmeo, gêmeo no sentido espiritual, no sentido crístico, era um Cristo. Vejam que problema para a ortodoxia cristã. Saber que Jesus tem um discípulo semelhante a ele, um Cristo. O que é que afirmamos no yoga a respeito dos autênticos mestres, dos autênticos gurus? O guru é a pedra filosofal. O verdadeiro guru é a pedra filosofal, é aquele que é capaz de transformar seus discípulos em mestres também, em gurus, em iluminados. Mesmo que eles não queiram fazer o papel do mestre, mas eles alcançam a mesma consciência do mestre, pelo menos aqueles discípulos mais próximos. Yogananda, por exemplo, teve vários discípulos oniscientes, siddhas autênticos, Dayamata, Muktimata, Mrinalini Mata, Anandamoy, Bhaktananda, Bimalananda. São vários discípulos que oniscientes, que se tornaram Cristos, iluminados, pedras filosofais, porque o mestre é a pedra filosofal. Então, se é assim na Índia, por que Jesus seria diferente? Alguns de seus discípulos, como foi o caso também, muito provavelmente, de Maria Madalena, foram Cristos, tornaram Cristos. Isso é um problema sério para a ortodoxia, porque então não só Jesus é Cristo, mas como Buda afirmou, maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. Ou seja, ele poderia ter dito, se a palavra, em vez de Buda, fosse Cristo, Siddhartha teria dito, maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Cristo, porque Cristo e Buda não são sobrenomes, mas estados de ser, estados de consciência que Jesus realizou, Jesus o Cristo, Siddhartha o Buda, Jadava o Krishna, Yogananda o Paramahansa, são estados, são títulos espirituais que eles realizaram e que todos nós um dia realizaremos, porque também somos, enquanto não realizamos, esse é o segredo, né, da passagem bíblica, que é preciso aceitar Jesus para você se tornar filho. Não é simplesmente aceitar, é realizar Cristo. A partir do momento que realizo a consciência crística, deixo de ser mera criatura e me torno filho do reino. É o que os gnósticos ensinavam. Não basta conhecer as Escrituras, é preciso tornar-se Cristo, tornar-se um Cristo, um iluminado. E o texto do Evangelho de Tomé continua. Quando Tomé, perdão, aqui ainda, não sou teu mestre, porque bebeste na fonte borbulhante que fiz brotar, tornaste ébrio. A fonte borbulhante é o Amrita. Inclusive, existe outra passagem dos textos canônicos, né, do Novo Testamento, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, né, e ela pede água do poço para Jesus,
E ele fala da água viva, que se eu te der de beber da água viva, não mais terás sede. Que água viva é essa que Jesus se refere à mulher de Samaria? O Amrita. Aqui no cérebro, quando o Amrita é liberado, nos tornamos imortais. É o néctar da imortalidade, nos tornamos imortais. Essa é a fonte borbulhante que Jesus fala a Tomé no Evangelho de Tomé. E pegando-o, retirou-se e disse-lhe 3 coisas. Jesus disse 3 coisas a Tomé. Quando Tomé retornou a seus companheiros, eles lhe perguntaram: o que te disseram? Os outros discípulos perguntaram a Tomé: o que Jesus te disse? O que te disse Jesus? Tomé respondeu: se eu vos disser uma só das coisas que ele me disse, apanhareis pedras e as atirareis em mim, e um fogo brotará das pedras e vos queimará. Porque o que foi que Jesus disse a Tomé que ofenderia os demais discípulos? Vejamos um pouco mais à frente. Aqui é um texto sobre a cronologia do Evangelho de Tomé. Na verdade, os evangelhos, tanto os apócrifos quanto os canônicos, não há um consenso sobre quando eles de fato foram escritos. Sabemos que foram décadas após Jesus. O Evangelho de Marcos, muitos creem que inspirou os demais evangelhos de Mateus e de Lucas. Outros afirmam, outros estudiosos, que quem inspirou os evangelhos de Mateus e de Lucas foi o de Tomé, o evangelho de Tomé, ou algum outro evangelho, né, uma fonte né, que inspirou esses evangelhos. E as datações variam de 50, 60 para o evangelho de Marcos, 70 anos após, né, depois de Cristo, 70 anos depois de Cristo para o evangelho de Mateus, 90 anos para o evangelho de Lucas, 100 anos, ano 100 depois de Cristo para o evangelho de João. O evangelho de Tomé, muitos acreditam que foi em volta do ano 140, mas já existem outros que afirmam anos 50, como está aqui no texto, 50 ou 70, e outros ainda, quando afirmam, quando creem que o evangelho de Tomé foi que inspirou os outros evangelhos, de Mateus e de Lucas, portanto, o de Tomé pode ser, para surpresa de muitos nós, talvez, o mais antigo de todos, as verdadeiras palavras de Jesus, as verdadeiras logias de Jesus, o Evangelho de Tomé. Aqui é o que eu gostaria de falar a vocês a respeito dessa experiência que Yogananda teve em relação ao Evangelho de Tomé, e que foram as palavras, as mesmas palavras que Jesus falou a Tomé, e Tomé não quis dizer aos apóstolos, aos outros discípulos, porque senão pegariam em pedras para apedrejá-lo, essas mesmas palavras que Jesus disse a Tomé, e que está no Logion de número 108 do Evangelho de Tomé, foram ditas a Yogananda em uma visão que Yogananda teve. Agora, algo muito interessante, a visão que Yogananda teve, vejam a cronologia, foi em 1937. Observem a data, as datas. Em 1937, Yogananda afirmou que estava meditando em seu quarto em Encinitas, nos Estados Unidos. E ele disse: o quarto se encheu de uma luz azul opalescente, todo o quarto. E de dentro desta luz eu vi um jovem com aparência de 27 anos, com cabelos negros, pele morena, cabelos negros, olhos escuros. Em seus olhos parecia haver sustentar universos. E dos lábios desse jovem, e era Jesus, desceu um cálice, um santo graal,
que veio até os meus lábios. E então retornou aos lábios deste jovem que era Jesus. E o que ele me disse foram palavras que estão registradas no Evangelho de Tomé, que eu, Yogananda, nunca li. Essas palavras que Jesus me disse estão no Evangelho de Tomé, mas eu nunca li o Evangelho de Tomé. Isso foi dito em 1937. Em 1945, até então, obviamente, esses textos considerados apócrifos estavam desaparecidos, né, da cristandade. Ninguém tinha acesso a eles. Não existiam praticamente, a não ser pelo texto, não é, de Irineu de Lyon, em Contra as Heresias, ele fala sobre esses evangelhos. Mas os evangelhos em si não existiam. Então, como Yogananda sabia, já que os textos não existem, Irineu só contradiz, ele não traz os textos em si. Ele apenas contradiz os gnósticos, afirmando, os gnósticos falam isso, falam este absurdo, aquele absurdo, mas ele não traz os textos gnósticos em si. Em 1945, esses textos foram encontrados por aquele beduíno que mostrei a foto, Mohammed Ali Saman, em uma caverna no Alto Egito, próximo a Nag Hammadi. Vejam as datas, em 37, Yogananda teve a visão de Jesus. 45, os evangelhos foram encontrados. 52, Yogananda deixou este mundo, entrou em Mahasamadhi. Mahasamadhi é a derradeira vez em que um yogi, um santo iluminado, deixa conscientemente o seu corpo. 1952. Em 1956, o Códex de Jung foi publicado. 56, ainda não o Evangelho de Tomé. 1956, o Códex de Jung. O Evangelho de Tomé foi publicado para o inglês muito tempo depois, quando Yogananda já não estava mais encarnado. Ou seja, ele realmente não leu o Evangelho de Tomé. Mas ele sabia o que estava contido naqueles evangelhos, como, inclusive ele fala em seus escritos sobre a segunda vinda de Cristo, ele fala até dos evangelhos da infância de Jesus. E o que é que Jesus de fato falou a Tomé, que está registrado no Logion 108, e falou também a Yogananda nesta visão em 1937. Eu vou ler aqui o que foi que Jesus afirmou. No Logion 108, Jesus disse: quem beber de minha boca tornar-se-á como eu mesmo me tornarei ele, ou seja, o Cristo. Não é? Porque Jesus se tornou Cristo. Jesus, o homem, o Filho do homem, se tornou Cristo. O que é Cristo? É a consciência de Vishnu, a consciência do Filho. Como Krishna também é Vishnu. Podemos dizer, dentro de uma visão do yoga, que Buda também, de certa forma, é Vishnu. É a consciência de Vishnu. Então, quem beber de minha boca tornar-se-á como eu, o Cristo. Eu mesmo me tornarei ele, e as coisas que estão ocultas ser-lhe-ão reveladas. Foi o que Jesus afirmou a Tomé, por isso ele é o Dídimo, gêmeo, ou seja, um Cristo. E ele disse essas mesmas palavras a Yogananda em 1937, Logion 108 do Evangelho de Tomé. Então, só para acelerar, porque o nosso tempo é curto, eu vou ler só mais alguns, 2 ou 3 no máximo, logions
do Evangelho de Tomé. Quem quer, esse é o primeiro logion, quem quer que encontre a interpretação destes provérbios, não provará a morte. A interpretação mística, a interpretação esotérica, não provará a morte. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Isso me lembra a visão que Arjuna teve do Senhor Krishna, como veremos um pouquinho mais à frente. Quem descobrir o sentido destas palavras não provará a morte. Quem procura, não cesse de procurar até achar. E quando achar, ficará estupefato. E quando estupefato, ficará maravilhado. E então terá domínio sobre o universo. Quando Arjuna pediu a Krishna: mostra-me o teu espírito universal, o que Krishna disse a Arjuna? Que ele não suportaria, mas mostrar-lhe-ei uma fagulha de meu espírito. Então, em Samadhi, obviamente, em superconsciência, Arjuna teve a visão do Senhor, de uma fagulha. A princípio, Arjuna ficou estupefato, maravilhado, até o ponto de afirmar que não era mais capaz de suportar tamanha visão. E pediu a Krishna: Senhor, volte à tua forma de 4 braços, como lemos no Bhagavad Gita. Isso é o Samadhi. Então é o que está escrito no Evangelho Apócrifo de Tomé, não é? Aquele que, retornando aqui, quem descobriu o sentido destas palavras, os sentidos místicos, profundos, esotéricos, não provará a morte. Quem procura, não cesse de procurar até achar, e quando achar, ficará estupefato, como Arjuna, quando teve a visão do Senhor. E quando estupefato, ficará maravilhado, e então terá domínio sobre o universo. Isso é Samadhi. A consciência expandida, o domínio sobre o universo. Samadhi. Aquele que alcançou o Samadhi tem consciência de todas as coisas que existem, desde o micro até o macrocosmos, passado, presente e futuro, num universo blocado, coexistindo em um único ponto, que é o ponto da consciência. Isso é Samadhi. Isso é o que está no Evangelho de Tomé. Que pensam que Deus não existe porque cristãos dizem uma coisa a respeito dele, budistas dizem outra, yogis outra, espíritas outra, e assim por diante, estão enganados. Não é porque as tradições afirmam coisas diferentes a respeito do mesmo Deus que ele não exista, ou que estejam confusas. Não. Em todas elas existe a essência mais profunda, esotérica com S, o esoterismo com X e o esoterismo com S, a hermenêutica, a interpretação com X, a hermenêutica, a interpretação com S. Quando temos a compreensão dessas duas formas de interpretação das Sagradas Escrituras, das hermenêuticas, compreendemos que aquilo que Buda afirmou, o que Jesus afirmou, o que Krishna afirmou, foram as mesmas verdades inerentes à existência, em palavras às vezes diferentes, mas as mesmas verdades. Eu já realizei um estudo ao vivo certa vez pela Ale TV do Dhammapada, lendo o Dhammapada, que são as palavras do Senhor Buda, ao vivo, e fazendo a comparação com as palavras de Jesus, de Krishna e assim por diante.
demonstrando essa unidade subjacente. De que forma? Por meio das chaves esotéricas deixadas por Yogananda, pai do yoga no Ocidente. Ele nos entregou as chaves da interpretação, da hermenêutica perfeita. E neste sentido, quando temos essa compreensão, percebemos que Deus existe em todas as religiões, todas as tradições. Somos nós, em nossa ignorância, que promovemos as guerras religiosas, as divisões, o sectarismo, o proselitismo. Mas não Deus. Ele apenas se manifestou de formas diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, tradições e culturas diferentes, e para cada uma delas falou de uma forma diferente. Lembremos a própria vida do Buda. Certa vez uma pessoa chegou a ele e perguntou ao Buda: Deus existe? E ele disse sim, e a pessoa saiu satisfeita. Outro chegou e perguntou: Deus existe? E ele disse não. Veio outro, um terceiro, e perguntou: Deus existe? E ele respondeu: deixarei que você investigue. Um outro discípulo que estava perto, observando, curioso e confuso, perguntou ao Buda: mas Senhor, ao primeiro você disse que Deus existe, ao segundo que ele não existe, ao terceiro que ele deve investigar por ele mesmo. Qual a verdade? E Buda respondeu: para cada um a sua verdade. Ao primeiro, ele estava satisfeito com a existência de Deus. Então Deus existe. Ao segundo, ele não estava satisfeito, ele preferia o impessoal. Então, ele tem o impessoal. E ao terceiro, se eu dissesse que Deus é pessoal ou impessoal, ele também não acreditaria, ele teria de investigar por si mesmo qual a verdade. No hinduísmo compreendemos, no yoga, não é porque o yoga é um darshana do hinduísmo, que Deus é tanto pessoal quanto impessoal. Ele pode se manifestar como pessoa divina para nós, como ocorreu a Moisés, como ocorreu a Ramakrishna e a Yogananda. Ele apareceu a Ramakrishna e a Yogananda como mãe divina, para Jesus como Pai celestial, e assim por diante. Dependendo da nossa fé, Deus se manifesta, porque Ele não é uma pessoa necessariamente, mas uma inteligência, uma consciência cósmica. E essa consciência se manifesta de diferentes formas, em diferentes épocas, para diferentes pessoas, diferentes tradições, falando as mesmas verdades, aparentemente diferentes. Namastê. Então, queridos, Betinho, essa foi a contribuição para Muito bom, hoje. muito bom, muito bom, muito bom. Gostei demais. Você é muito craque, você é muito bom. Por que que você é? Porque você se dedica, porque você acredita, porque você tem inteligência, veio dotado de uma inteligência e uma memória, para justamente percorrer esse caminho do conhecimento. E ajuda muito a todos nós que estamos assim dispostos a ouvir. E você, com o seu canal, abrindo esse espaço, né, para que todos nós possamos ter esse espaço aberto aqui, fundamental, Betinho. O seu canal está de parabéns com cada um que vem aqui, cada um dos seus palestrantes. De parabéns. A Era do Canal é só um Avatar deveria veículo. ter mais e mais inscritos aqui. O canal é um veículo, é um carrinho de mão de obra. Aquele carrinho de mão é um veículo. O que vai no carrinho é que tem valor, que são as palestras, as aulas que nossos convidados têm trazido para a gente. Eu estou muito satisfeito com o trabalho do canal. Porque todo projeto, engraçado, a gente fala muito planejamento, né? Tem que ter planejamento, você tem que planejar. E o planejamento, se você for pensar direitinho, qualquer planejamento é mero exercício de imaginação apenas, porque os acontecimentos vão
se trazendo novos caminhos, e esses caminhos, novos caminhos, você não tem a direção que você vai seguir. Quando eu comecei esse canal, comecei com você, com o Palmeirinho, Willington, assim, muito incipiente no início, né? E não pensava que nós íamos chegar a tanto tempo. E hoje eu olho e vejo que, já que nós chegamos até aqui, podemos caminhar ainda muito. Ainda E é viável. ainda é um bebê. É um bebê, pois é, mas Tem o quê? naquela época a gente anos? não. 2 Não anos. tem nem 2 anos, tem? 2 anos. 2 anos. Foi em outubro de 21. E assim a gente sabe que pode continuar. Se chegamos até aqui, é porque podemos continuar. Sai Baba diz que o passo mais importante numa caminhada ou numa corrida é o primeiro. Primeiro. Se é o primeiro, não existe nada. Se você não dá o primeiro passo, não existe os demais. Então é isso, velho. Isso aí foi muito bom. Eu quero registrar aqui que depois que nós fizemos o registro da presença aqui das pessoas, entraram aqui outras pessoas aqui que deixaram uma saudação, a Denise Maia, a Márcia Braga e a Rosilene Marques Sobrinho de França também. Alcina Lago também, eu não tinha citado. Os demais eu já tinha citado. Nossas lives têm uma característica interessante. Eu não sei se acontece proporcionalmente a outras lives de outros canais que são muito mais acessados. A proporção entre a participação online e a visualização em vídeo é descomunal. É 10 para 1. Né? É 10 para 20. Mas impressionante. Infelizmente, é assim mesmo, Betinho. Infelizmente. Não, mas isso não é reclamação, não, isso é uma constatação só. Porque as pessoas realmente, muitas. Por exemplo, a Ana Maria Bittencourt, eu falei com ela hoje à tarde, aí lembrei, ela falou, muito obrigado por lembrar, eu vou ver, mas às vezes não pode, às vezes acontece alguma coisa. Então ela vai ver no vídeo. E tantas outras que vão fazer isso, né? Ainda bem que o YouTube guarda em vídeo. Nós vemos vídeos com milhares, né, de visualizações, você vai ver os likes, não chega realmente a 10%. Mas aqui, ó, nós estamos com 18 likes e nós tivemos uma frequência média aqui de 18 mesmo, o pico foi 18, 17, já tinha like anterior. Então, o like dessa vez aqui dos online foi perfeito. Vamos ver se depois, né? É isso aí, meu irmão. Muito obrigado. E vamos aguardar os novos projetos aí, né? Os novos Ainda projetos temos com o Evangelho de Maria Madalena, né? De Felipe. Sim, acho que esses são os mais, assim, considerados pelos estudiosos mais interessantes, né? O Tomé, Maria Madalena, Felipe, porque são 52, né? Foram encontrados 52 textos, além dos textos ali herméticos, né? De Hermes Trismegisto, que estavam junto aos códices, mostrando essa visão eclética que havia na época, né? Mas são muitos os textos. Eu acho que nós podemos falar ainda mais, se você concordar, de Maria Madalena, Felipe. Claro, mas eu me refiro àquele outro projeto que você está com o Palmeirinho de falar sobre a Bhagavad Gita. Sim, ótima ideia. Vamos aguardar isso. Minha gente, muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. Desejo que todos fiquem em paz, que depois de ouvirem, que reflitam sobre os ensinamentos que foram colocados aqui, e como o hinduísmo se ensina, coloquem em prática aquilo que lhes convier, que foi importante. Amanhã nós vamos ter uma live com Priyarupa Dasa, falando sobre a mais interpretação de Bhakti e de espiritualidade. Isso é mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Só para não dar informação errada, às 8 horas da noite a gente vai ter essa live.
Desculpa, eu estou com uma tosse aqui. No ventilador, eu sou alérgico a ventilador. Conceitos mal interpretados sobre Bhakti e espiritualidade. Esse é o texto da live de amanhã, com o nosso irmãozinho Priyarupa Dasa, nosso querido irmão Vaishnava, que vai trazer para a gente esse conhecimento aí. Uma boa noite a todos, muito obrigado, Namastê, Om Sairam, pessoal aí, e até amanhã. Tchau, Alexandre.